na mesa no nosso podcast, no nosso episódio número 7. E hoje trouxemos uma pessoa muito especial. Está aqui conosco o nosso amigo Leandro Marques. Ele, que é marido da Priscila, pai do Augusto e do Pedro, gestor comercial e congrega na Semente de Vida, aqui em Passos. Além disso tudo, ainda é líder do Ministério de Jovens, o One Prayer. Não é isso mesmo, Leandro? É isso aí, Rafa. Primeiramente, quero agradecer você, né, pelo convite especial, toda a sua equipe, Emily também, né, toda a sua família, obrigado. Estou muito contente com o convite, tá? A gente agradece aí pela disponibilidade de estar aqui presente e a gente sabe aí que é para honra e glória do Senhor. Que Amém. Muita gente vai sair impactada aqui com o que vai ouvir. Amém. Daqui. Glória a Deus por isso. Mas a gente está querendo saber um pouco da sua história de conversão, se você é de berço cristão, como é que foi esse início todo aí? Então, vamos lá, né? É uma história, assim, bem longa, eu vou tentar comprimir ela aqui, né? Mas eu não venho, né, de um lar cristão. Na verdade, assim, melhor dizendo, meus pais são católicos, mas eu nunca fui praticante com eles, né? Sempre tive as minhas experiências ali de ir à missa, cheguei até a fazer o catecismo, mas eu não, vamos dizer assim, nunca segui, né, a vida cristã ali na igreja católica, né? Realmente eu fui conhecer a Jesus em Belo Horizonte há 13 anos atrás, em uma célula, né, com a comunidade central, na Igreja Batista Central, lá de Luxemburgo, Belo Horizonte. Então a minha conversão começa ali, né, em Belo Horizonte há 13 anos atrás. E aí, depois disso aí, como é que foi? Você permaneceu com o Senhor? Teve aqueles escapes? Como é que foi? Então, né, na verdade, eu tive uma história, assim, bem legal, né? Eu quero revelar para você, né? Eu vivia uma vida conturbada, né? Eu trabalhei no mercado assim, de vendas e também adquiri vamos dizer assim, como eu posso dizer, uma responsabilidade financeira muito grande desde novo. Mas aprendi, né? Vamos dizer assim, a, a me virar, né? Eu não tinha nenhuma formação acadêmica. Quantos anos você tinha que você falou? Eu tinha de 18 para 19, eu fui para Belo Horizonte. Lá eu arrumei um emprego num shopping. Sozinho? Ou foi Sozinho. Debaixo da desobediência de pai, né? Então sempre tive vamos dizer assim, a minha versão de vida. Eu queria fazer a minha vida, né? Queria criar a minha história. E debaixo sempre de uma desobediência, né? Ali sem falar com os pais, iria pela minha própria responsabilidade. Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, né, eu arrumei um emprego na minha área de vendas, né? Sempre fui um cara muito comunicativo e... No auge da rebeldia ali que você tava. Sim. Mas eu sempre, sim, fui uma pessoa legal. Eu tenho um lema que meu pai me ensinou, que eu nunca perdi ele, que foi sempre fazer que as pessoas gostassem de mim, né? E isso me colocou em algumas mesas, né? Alguns lugares, mas qual eu não permanecia. Eu conseguia estragar muitas das vezes quando eu, vamos dizer assim, eu chegava, conquistava o espaço, mas eu não conseguia permanecer, né? Então era bom, mas não tinha não era duradouro, né? Então eu era bom no que eu fazia, mas logo eu conseguia estragar tudo. Então trabalhei em Belo Horizonte em shopping center, né? Por muito tempo fui vendedor de lojas software, né? Por muito tempo ali com marcas mundialmente conhecidas. Então, ao trabalhar, né, em shopping, a gente ganhava um status, né? Principalmente com festas, né? De trazer convites, Andava né? sempre na beca, arrumadinho. Sim, isso, né? Vamos dizer assim, andava na moda, né? Não tinha nada, mas parecia que tinha tudo, né? Porque a roupa dizia muita coisa. Isso. Né? Roupas de marca, na época, vamos dizer assim, as pessoas invejavam isso, quem tinha, né? Então, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, como eu disse. Então, acabei me envolvendo em festas, né? Em Belo Horizonte, ali, promotor de alguns eventos. E dali, né, vamos dizer assim, comecei a me deslumbrar, porque sou um garoto do interior, né? Morei muito tempo na roça. E ao chegar em Belo Horizonte, deslumbrei com tudo aquilo, com festas da noite de Belo Horizonte. Aquilo não era comum para mim, na minha cidade, como eu sou de Passos, né? Não era comum.
Então, fui deslumbrando cada vez mais. E isso também foi me afastando da minha família, né? Como eu estava, assim, bem financeiramente, porque eu conseguia tirar um salário bom, porque eu trabalhava muito também. E também eu conseguia, vamos dizer assim, pagar as minhas contas, né? Eu morava na zona sul de Belo Horizonte. Conseguia, assim, ter uma vida legal, maneira, né? E tudo aquilo também foi um vislumbre muito grande para mim. Né? Como eu vim de uma família muito simples. E, né, naquele tempo, vamos dizer assim, eu tinha fui para Belo Horizonte, na verdade, atrás de uma namorada que eu tinha, né? A Priscila, que hoje, graças a Deus, é minha esposa. E fui atrás dela em Belo Horizonte, né? Com medo de perder a namorada, né? Uhum. Só que eu acabei, como eu fui para lá, com o intuito de ficar com ela. Graças a Deus que deu certo, né? Isso. Mas, na verdade, chegando lá, né, cara, mudou os planos, porque eu fiquei realmente cego, né, com tudo aquilo, enfim, né? E acabei me separando dela lá, me largando dela, porque eu estava deslumbrado com tudo que estava, né, sendo oferecido. Então, O resumindo mundo, ele isso, né? te entrega muitos prazeres, Isso, né? era Ele é muito ilusório, né? convidativo, né? Isso, parecia legal na O época. pecado, ele é chamativo, ele Isso. atrai, né? Ele é saboroso, mas no final é No final fel, é né? amargo, né? Amargo. Isso. Então, a minha história, assim, de conversão, ela começa com um cliente que ia comprar de mim na loja. E esse cliente, ele chama até Tom, se um dia ele for ver, né? Eu amo sua vida. Deus abençoe demais você. E o Tom era uma pessoa, eu ali no auge dos meus 19 anos, então achava que sabia de tudo da vida. E esse cliente, ele era um pouco mais velho, ele teria ali seus 30, 32 anos. Então eu era meio desconfiado dele. Ele era cliente, mas ele era muito gente boa. Só que, sabe quando você percebe que a pessoa tá, tipo, gente boa demais e a minha cabeça era muito maliciosa, né? Ele era tão gente boa que você achava que tinha alguma coisa ali por trás. Isso. Pô, ninguém pode ser tão legal como ele, entendeu? Esse cara tá querendo Tem alguma alguma coisa. coisa. Aham. E, na verdade, ele até era meu vizinho de bairro lá em Belo Horizonte. Ele na verdade, ele tava me amando como Cristo, né? O amor de Cristo, né, estava sobre ele me amando. E eu, por não conhecer, né, a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Então eu não tinha essa santidade. Muito pelo contrário, era um garoto perverso. Então a minha mente era pecaminosa. Só duvidava das pessoas, porque eu também oferecia isso. Então o Tom, né, louva a Deus demais pela vida dele, ele começou a ir com mais frequência na loja. E teve um dia ele me fez um convite, que esse convite, vamos dizer assim, ele me atraía, que era ir num campeonato de skate no Alphaville, né, lá de Belo Horizonte. Ou seja, né, tudo que eu queria. Eu andava de skate, trabalhava numa loja de surf, e o rolê era isso, né, um campeonato de downhill, né, e seria patrocinado Downhill, pela... aquelas grandonas, aquelas pistas Isso, maiores, que né? desce, né, vão ladeira abaixo Sim. ali. E ia ser patrocinado pela Red Bull ali, pela Monster. Então aquilo, vamos dizer assim, Mexeu que com agradava você. o meu ego, né? Mas eu creio que é o Senhor ali, Já né? Isso, fazendo né? o caminho. Isso. A Bíblia fala que tem que ser um louco para um louco, né? Um romano para um romano. Então eu acredito que o Senhor estava ali agindo na vida dele. E eu falei, cara, eu quero ir. Né? E um dia eu fui, né? E ele até apresentou uma galera legal, que era diferente, tinha algo diferente na galera. Por quê? Porque a galera não bebia bebida alcoólica, a galera não fumava, e o contrário de mim, né? Eu já bebia, eu fumava. Então, né? Então eu percebi que havia algo diferente na turma dele. Fiquei por muito tempo com eles ali até encontrar a minha galera, a qual eu fazia parte da noite, né? Então, meio que desfazia dele ali, porque o cara não tinha Ele nada era a ver careta, comigo. tipo, Ele era era careta. careta, justo. Aham. Ele era careta. Né? Ele não tinha o meu lifestyle. Então, aquela exceção de pessoas que eu até te falei, contei um pouco da minha Sim. história, né? Eu fazia exceção de pessoas. Eu era amigo de quem me convinha, né? Então, mas o interessante é que eu já quebrou um pouco, né, do meu medo em relação a ele. Que eu já pensava umas coisas bem ruins a respeito dele, né? Nem quero comentar aqui. Mas a próxima vez que ele foi na loja, um dia ele falou assim, a gente comentou a respeito do campeonato de downhill. Aí o papo foi legal, fluiu. E um belo dia, eu tava num supermercado que era, né, fazia parte ali do nosso bairro em comum. Eu encontrei com ele, que era o Verde Mar ali. E ele falou, cara, eu moro aqui na rua e tal. E um dia eu peguei
E num domingo, aquele domingo assim, que não tem ninguém que te liga, como eu morava em Belo Horizonte, eu não tinha família ali. Eu pensei, cara, eu vou lá no Tom, velho. Acho que eu vou lá almoçar. Que ele vivia me chamando, vai almoçar lá em casa junto comigo. Eu moro sozinho também. Né, eu divido o apartamento com a galera legal e tal. Então eu decidi. Como ele já tinha me mostrado onde era o apartamento dele, ficava praticamente na minha rua. Né? A gente só dividia bairro. Uhum. E eu fui. E eu cheguei lá. Como é engraçado, né? A vida de uma pessoa que não serve a Deus e uma pessoa que serve a Deus. No meu quarto, isso me chocou, né? Era todo bagunçado, cara. Era 4 fedias cigarro. Era meu tênis esparramado pra tudo quanto é lado, porque eu trabalhava numa loja de surf, então eu tinha muito roupa, muito tênis. Aquilo me atraía, né? Aquelas roupas, então eu comprava muito. Era compulsível, né? Na verdade, na intenção de preencher o meu vazio. E a bagunça que era do meu quarto era escuro. E ao chegar na casa dele, eu percebi que a casa dele ela tinha um ambiente cristão. Sem saber isso, era diferente. Né? Era diferente a casa dele. E aquilo, cara, ao entrar, né? Por isso que vamos dizer assim, não é só falar de Deus, né? Apresentar Deus em todas as coisas, né? A casa dele falava de Deus. Era arejada a casa dele tinha luz na casa dele, né? Ao chegar na cozinha da casa dele, Quando até para os jovens que estão assistindo aí, ó, quando Deus entra na sua vida, cara, ele muda até a sua casa. E é no sentido literário também. Sim, ele muda a sua casa por completo. Ele arruma o seu quarto, ele arruma a sua cama. sim. Aquela bagunça que sua mãe reclamava sempre, aquilo acaba, porque Deus entra na vida da pessoa. Sim, ele ajeita tudo, cara. Ele ajeita tudo. O carro que andava bagunçado, ele já não anda mais, ele anda limpinho. Justamente. Você conhece a pessoa se ela tem Deus, se as coisas dela são organizadas. Ô, Rafa, tem que tomar cuidado, porque eu trabalho na roça e o meu carro é todo... Tô brincando. Mas de 15 em 15 você lava ele ali, dá uma ducha nele. Sim, em nome de Jesus, né? É por conta da rosa, né? Tô zoando. Mas assim, a gente vê aquela questão até de ser fiel no pouco, né? Minha esposa comentou um dia desse que tem muita gente que tem um Fusquinha, que é uma Ferrari, mas anda no Fusquinha todo bagunçado. Deus, pô, cara, você não tá cuidando nem do Fusquinha que eu te dei, você vai cuidar de uma Ferrari? É verdade. Não vai. Ah, eu vou esperar ter a Ferrari pra cuidar. Não, cara, você tem que cuidar do que você tem. Tem que ser fiel no pouco para Deus te colocar no muito. Amém. E isso é o que Deus fazia na vida dele, e você conseguiu perceber que havia algo diferente na vida dele. Quando você entrou na casa dele, você viu, opa, esse moleque aqui é diferente. Justamente. Tem Deus aqui nessa casa, cara. Olha que casa arejada, que casa iluminada. Sim. Isso é nítido, cara. Isso é nítido. Quando você entra num ambiente, que você fala assim, esse ambiente está carregado, espiritualmente pesado. Entendeu? Isso é nítido. Quando você entra numa casa, você consegue sentir. Boa, Rafa. Isso foi uma das coisas que mais me impactou, sabia? Então. Ao chegar na casa dele. E na verdade, vamos dizer assim, a primeira experiência que eu tive espiritual com ele foi após ele servir o almoço pra gente, né? Fui pra almoçar lá. E a mesa estava preparada, como essa mesa aqui, bonita. E também ele orou antes de almoçar. Ele falou assim, você não importa a gente curvar a cabeça, agradecer a Deus pelo almoço. E eu nunca fui uma pessoa assim que, pô, isso é babaca. Não, eu respeitei, sempre respeitei a Deus. Né, da minha forma, né, mas respeitava assim, uma pessoa que era cristã. Nunca desfiz, entendeu? Mas aquilo me impactou. Eu tinha o cabelo todo grande e tal, aquela bagunça, só que eu tirei o boné, né? Então, eu enxerguei Deus desde que eu abri a porta. Então, isso sim, como você disse, né? Tudo fala a respeito de Deus, né? Tudo fala a sua casa, o seu quarto, né? A forma que você trata ali as pessoas. Então, isso sim me impactou. Mas tudo isso não foi, vamos dizer assim, vamos dizer assim, não me prendeu a tanto, né? Porque eu tava doido ali para terminar o almoço e voltar para casa para poder voltar à minha rotina. Mas colocou uma sementinha com ali. Certeza. Com certeza. Aquela, opa, que negócio é esse? Já ficou ali na sua cabeça. Tanto que você tá comentando hoje, porque ficou muito marcado, né? Justamente. E outra, quebrou o paradigma que eu tinha contra ele. Entendeu? Vamos dizer assim, o Tom é uma pessoa boa de verdade. Sim. Ele não tá querendo nada em troca. Como eu queria. Entendeu? Realmente o Espírito Santo habita nele. Justo. Se você tivesse esse entendimento naquela época, seria isso que você ia falar. Na verdade, isso foi contra a minha vida, né? Porque eu era tudo interessado. Ele não, ele estava querendo agir como Deus. Ele oferecia algo para mim, de verdade. E eu não, eu queria sempre... O que você pode oferecer para mim? E ele me constrangeu com Cristo, né? Com o amor de Cristo.
que eu posso te oferecer? Amém. Muito legal isso, né? E partir daquilo, eu sei, como você disse, uma semente, né, no meu coração. E é aquela frase, né? É Billy Graham, meu bem? Que fala que A participação especial aí da minha digníssima esposa, que está Glória a aqui Deus, nos Me fez. Seja bastidores bem-vinda. hoje. obrigada, Emily Chaves. me fez lembrar aquela frase, é de Billy Graham, não é? Ele replica ela, não sei se é dele, mas ele já falou ela. Ele fala o seguinte, que 1% das pessoas lerão a Bíblia, 99% lerão você. Boa, Então, assim, Deus. a sua vida diz muito, a sua vida converte uma pessoa. com certeza. 1% lerá a Bíblia, 99% lerá você, lerá a sua vida. Glória a Deus, né? Somos cartas vivas, né? Então, na verdade, quando você entrou na casa dele, você estava lendo a Bíblia ali. Com certeza. Né? Ele É, estava sendo a Bíblia escrita ali na sua frente para poder sim, transmitir essa leitura para você. Sim, foi extraordinário. Me impactou de uma tal forma que, na verdade, olha pra você ver que incrível, né? O Espírito Santo trazendo uma revelação, né? Eu desejo a Cristo. Cristo é desejável, o Espírito Santo é desejável. Quando a gente entra na atmosfera celestial, a gente não quer sair de lá. E olha que incrível. Eu fiquei com vontade sempre de voltar. Só que como eu tinha o vício do cigarro, eu não queria fumar na casa dele. O que eu fazia? Eu falei, seu Tom, ele chamava, Leandro, dorme aí, vamos ver um filme e tal. Eu falei, não, tô ficando doido, eu tenho que fumar, né? Então eu não queria dormir, mas é por conta do cigarro. E o que ele carregava me constrangia de eu fumar perto dele. Eu ficava com vergonha de ser, né? Portanto, quando eu chegava na casa dele, que eu fumava assim, o máximo, eu ia direto pro banheiro, tomava no banheiro, ele limpava a mão, ficava morrendo de vergonha, né? Só que, cara, não tinha jeito, ele sabia que eu fumava. E mesmo assim, ele me amou. Ele sabia de tudo que eu era, né? Mas mesmo assim, ele me amou. Né? Então, isso é incrível, né? Independente de quem eu sou, né? Cristo veio pelos doentes, eu me coloco como um doente naquela Sim. época, né? Mas o Senhor me amou através da vida dele. E tipo, passou-se os tempos, eu comecei a frequentar a casa dele. Ou seja, o meu local de descanso e paz era na casa do Tom. Eu tava sempre, ô Tom, vamos fazer aqui, vamos encontrar hoje. Por quê? Eu tinha encontrado algo que eu não tinha encontrado em lugar nenhum naquele Belo Horizonte. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, eu falo que ele é uma figura importante na minha vida porque ele não se envergonhou, vamos dizer assim, ele não se preocupou. Ele não fez asepsia de pessoa, ele Nunca, não te excluiu, ele não não. deixou de ser seu amigo. Evangelho Muito pelo contrário, né? Muito. Muito pelo contrário. Aham. Ele viu que você precisava e te abraçou, né? Isso. Aí a minha primeira experiência, assim, porque ele congregava. Olha que incrível como o Senhor. A gente já estava trocando a respeito sobre unidade, igreja. Incrível isso que eu vou dizer, ó. E o Tom congregava na igreja Bola de Neve, né? Então, por eu andar de skate e tal, o que ele fez? Ele falou, Leandro, queria te convidar para ir numa igreja, você vai achar maneiro e tal, de evangélicos. Mas aquilo. A gente teve uma lá em Foz do Iguaçu. Muito legal, cara. Pranchona no púlpito. Muito bacana. Eu já fui muitas, graças a Deus. Eu sou apaixonado com a igreja, então, né? Já fui na sede lá em São Paulo, maravilhosa, né? Não sei se você não conhece. Conheço lá a sede, é o apóstolo Rino aqui, que ministra lá. E ele me convidou, só que estava o início da igreja Bola de Neve em Belo Horizonte. E os encontros, as reuniões estavam sendo num hall de hotel. Obrigado, Rafa. Por enquanto não. Aí, só que quando ele foi, aquela mesma palavra, que sem santidade eu não vou conseguir ver a Deus ali. E eu julguei muito ali o ministro de louvor, o cara, ele tá, tipo... Eu fui pra julgar, na verdade, né? Eu não queria ir, eu fui porque tava junto ali. Então, aí a hora que saiu de lá, eu falei assim, nossa, Tom, que cara mais marrento, aquele cara, né, do louvor. Né? O cara parecendo que tá no show de rock, cara, que é a igreja, né? Tipo, por exemplo, com coisa que eu sabia o que era igreja, né? Mas, cara, incrível isso. Ele falou assim, olha pra você ver, ele não me questionou. Ele falou assim, Rodrigo é meio eu lembro do nome, cara. O Rodrigo ele é meio assim mesmo, marrento. Me amou de novo, cara. Eu estava completamente errado. Ele não estava ministrando para mim, estava ministrando para o Senhor. O que eu estava reparando? Claro que no meu entendimento ali não... Né, isso até é uma coisa que eu falo assim, né? Quando nós vamos a algum culto, não gostei do louvor. Quem disse que o louvor é para você? Louvor não é para você não, o louvor é para o Senhor. Né? Se você ficar ali questionando, o louvor é bom ou ruim, cara... Uma vez eu estava vendo uma entrevista de um pessoal no início de um culto perguntando que
que eles esperavam daquele culto ali, né? E aí a maioria falava assim, eu espero sair cheio, eu espero sair cheio, eu espero sair cheio. Mas ninguém falava, eu espero dar o meu melhor pro Senhor, eu espero dar o meu melhor louvor, eu espero adorar o Senhor com o meu melhor. Porque o culto é do Senhor. Justamente. O culto é do Senhor, é para Ele. Dar é melhor que receber. Então chega e dá ao Senhor, né? Dá Com algo, certeza. oferta algo para Ele, né? Verdade. O cultuar é oferecer Exatamente. adoração ao Senhor, né? Senhor. E na comunidade junto, né? Hoje existem muitas pessoas também, né? Fala um pouco, né, já entrando nisso, de pessoas que são telespectadores de um culto. Vim para assistir algo, na verdade, você veio para adentrar nas regiões celestiais e adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Aos quais o Senhor procura, como diz lá. Não sei se é Mateus 4, não me recordo, tá na Bíblia. E nós temos que adorar. Só que, cara, ele não me julgou, continuou me amando. Né? O Elton, perfeição como um evangelista. Ele é um evangelista. Aí, olha que engraçado. Manda o link pra ele aí, hein? Vou mandar pra ele. Vou falar, Tom, eu amo sua vida, cara. Deus abençoe sua vida, Tom. O Tom, ele me acompanhou nisso. E aí, passou-se os tempos, só que eu não gostei. Aí, uma vez, ele me convidou de novo. Eu Tom, não tô afim, não. Daquilo criou um bloqueio no meu coração. Pô, ver que cara marrento lá ministrando e tal. Então, parei. Só que a galera começou a reunir numa célula da Bola de Neve, que era meia-noite da sexta-feira, que tinha um rolê de skate e eles faziam uma adoração lá com slackline, skate e tal. E aquilo me atraiu. Praça do Papa, não, né? Não era na Praça do Papa, era no Mangabeiras, mas eu já fiz célula no Papa também. E aquilo me atraiu, mas só que a sexta-feira era o dia do rolê, né? Então, tipo, por exemplo, poucas vezes eu ia. Mas uma vez que eu fui, que eu levei meu longboard ali, e eu tive vamos dizer assim, eu gostei de ir. Só que, né, vamos dizer assim, bem superficial e tal. E olha que incrível, né? Após isso, eu comecei a andar com a galera da Bola de Neve, um rolê ou no outro, né? De vez em quando eu encontrava com uma pessoa, até que aconteceu deles abrirem a igreja, né, lá no Buritis, né? E era numa quadra de futebol que eles alugaram e tal. Só que eu nem cheguei aí também, eu só sabia que tinha alugado e tal. E um belo dia, né, dando um pulo, um salto aqui, aconteceu da minha namorada, que é a Priscila, minha esposa, ela ir para Belo Horizonte e terminar comigo, né? Ela, tipo, foi para Belo Horizonte e ela morava em Passo, pelo fato como eu tava relaxando no relacionamento, não vinha mais para Passo, né? Tava bem deslumbrado com as coisas daqui, a gente terminou. E nisso eu fiquei muito mal. Eu gostava dela do meu modo, né? Nem sabia que era gostar de verdade, mas eu sabia que ela me preenchia um vazio. Mas eu posso dizer, assim, na verdade, que ela, tipo, era o meu alicerce. E aquilo fez muito mal pra mim. E quem que eu consegui procurar, né, naquele dia? O Elton. Falei, Tom, tô bem mal e tal. E isso, aquilo. Queria ver se a gente fizesse um rango na sua casa, trocar uma ideia e tal. Olha pra você ver que incrível, né? E aí ele foi negativo. Falei, pô, André, hoje eu não posso. Olha pra você ver. Como o Senhor é incrível. Vamos dizer assim, como assim não pode, né? Pô, Tom, na hora que eu mais preciso de você, de verdade. Né? Só que eu não falei isso pra ele. Uhum. Só que ele falou assim, irmão, mas eu não posso, mas você pode ir comigo em algum lugar. Ele falou assim, eu falei, aonde, né? Tipo, por exemplo, qualquer lugar, que seja com você. Né? Ele já tinha aquele compromisso ali. Isso, mas aí ele falou, aonde? Na igreja de novo. Eu falei assim, poxa, na igreja não, né? Na igreja não rolava. Ele falou assim, não. Aí eu falei assim, ô Tom, não, então depois da igreja. Ele falou assim, Leandrinho, você lembra de eu te falar de uns caras que você viu lá no Alphaville, aquele dia andando de longboard, só que você meio que não conseguiu trocar ideia com eles, lá na casa daqueles caras. Você lembra que eu te falei que eles eram surfistas, os 3 irmãos, eram 2 gêmeos, né, e tinha o Gustavo e tal. E foi falando dos caras, e como ele foi falando dos caras, que os caras eram surfistas, e eu tinha vontade de surfar, né, ele foi falando, cara, eu falei, cara, então é bom lá, então eu vou conhecer os caras. Ou seja, outra vez, né? Não foi por conta da igreja, mas foi por conta do que ele falou, né? Que minha, né? Vamos dizer assim, eu estava interessado, né? Para andar de skate ou para pegar onda um dia no Rio, eles me levar, alguma coisa assim, entendeu? Então, tipo, sempre pro interesse. Sim. Mas dessa vez, vamos dizer assim, é onde eu caí do cavalo, né? Amém. Então, tava terminado com a Priscila tinha terminado comigo,
né? Tipo, é uma história muito longa para contar aqui, mas então tava passando por uma desilusão amorosa, né? Na verdade. Tava naquela bad, Bad, tristeza total, né? E, tentando voltar e ela nada. cara, na verdade, aquele dia, no dia que aconteceu, eu achei incrível porque a gente já tentou terminar várias vezes. Só que eu tinha certeza que aquele dia era para sempre. Entendeu? Ela tava falando a verdade. Uhum. Então, por isso Não que era mais aqueles eu não ia términos conseguir mais. pra aquele término que fica um tempinho e volta naquela paixão. Não era mais aquilo. Dessa Não. vez você falou, não, agora eu perdi. Acabou. Por isso que eu fiquei mal. Porque, cara, eu sou vendedor, né? Tenho, vamos dizer assim, uma lábia muito grande. Então, eu ia convencer ela. Não, como eu sempre fiz, né? Com mentiras, e, né? Sei. Não tinha um pudor ali. Mas naquela hora, eu falei, eu não vou conseguir retornar isso. Ou seja, eu perdi a Priscila agora de vez. Eu sabia, sabe? Portanto, aconteceu o que aconteceu, né? Vou te contar. Naquele dia, fui pra célula, no apartamento do Gustavo, dos surfistas e tal. E chegando lá, né? A mesma coisa que eu te falei, sempre com vergonha de... Porque eu fumava, andava todo largado, meu cabelo era enorme. Eu sempre, sim, foi muito vacalhado, né? Com um estilo, né? Muito largado. E ao chegar lá, a mesma coisa, eu deparei com pessoas toda alinhadinha, né? Vestindo bem, meninas bonitas, bem vestidas. Diferente do que eu estava acostumado a ver nas baladas que eu ia, sabe? Menina nas baladas era toda bagunçada e tal. Eu frequentava muito hip hop, frequentava muito casa de show de rock. As meninas mais largadas, né? Com estilo mais alternativo. Nesse lugar já era diferente. Meninas bonitas, bem arrumadas, sabe? Toda delicada. Me constrangeu também, né? Mas naquele momento, cabeça perversa, falei, caramba, é aqui que eu vou arrumar uma namorada hoje, não? Vamos dizer assim, perversa, cabeça, né? Mesma rotina, ia lá no banheiro, lavava a mão pra não sentir o cheiro do cigarro, me constrangido com aquele lugar. Fui chegando as pessoas da faculdade, que era aquela célula após a faculdade, sabe? E, cara, ali foi algo diferente, porque eles começaram a sentar assim, tipo numa rodinha, num sofá, isso, um círculo ali, e eu fui lá, conheci o Gustavo, o Gu Ben também, eu vou mandar o link pra ele ver, eu amo a vida do Gu, a gente sempre se encontra em Belo Horizonte quando eu vou, e Vinho, né, Taleco, Thiago, a galera casou tudo aí, mas é bênção na minha vida. Todo mundo participou desse processo. Justo, a galera tava lá, né? E aí, olha que incrível. A célula era da Igreja Batista Central. O Tom era da Igreja Bola de Neve. Só que eles eram amigos, tinham relacionamento. E 2 irmãos congregavam na Bola de Neve, e dos 4 irmãos lá, do surfista, e 2 na Central. Então eles participavam, né? Olha que incrível. Então, presta atenção no que o Senhor ministrou no meu coração atualmente hoje, começou no início. E a Bíblia fala que ele é o início e o fim, né? Então, o alfa e o ômega. Então, e hoje o Senhor está me trazendo no meu coração, nesse momento, é como se fosse o início lá e até hoje, né? O Senhor está trazendo no meu coração a respeito que a gente vai falar sobre a unidade da igreja, do Senhor, né? E a igreja é do Senhor, né? Independente da placa que ela tem ali de fora. Então, nesse momento, né, que fiz a rodinha, e eu tava ali bem, tipo, envergonhado pelo fato de todo mundo bem arrumado, eu calça caindo, não tô falando que é errado não, galera. Estilo chorão, era aquele estilo chorão. Bem chorão, bem, inclusive Brown. esse cara, Chorão do Charlie Brown foi um ícone na minha vida, assim, época, na minha vida, tipo... É porque essa fase, Só que não sabe, nós somos jovens, viu, gente? Tá. Mas a gente pegou essa fase do chorão aí, e eu também, quando tava no mundo, ele influenciou muitos jovens, né? Inclusive a mim. Eu já fui apelidado como Chorão do Charlie Brown. Você lembra mesmo, assim, o meio rosto, quando você coloca o boné, você lembra mesmo. É verdade, muitas pessoas falam, né? Hoje, principalmente. Mas você é o chorão do Senhor, né? Glória a Deus, né? Se esse homem tivesse convertido, ele tinha arrastado muito, né? Como Rodolfo Abrantes, né? Mas enfim, né? Então, só pra não ficar muito longo, nesse dia, foi uma das minhas maiores experiências com o Senhor, porque eu estava num lugar que eu estava com vergonha, cheio de menina bonita e, né, toda delicada, arrumada ali, e uns meninos também muito bonitos, muito arrumados, a galera.
mas todo mundo diferente de mim. Né? Do meu jeito, do meu estilo. Mesmo os meninos sendo surfistas, mas todo mundo ali... Cara, eles refletiam a glória de Deus. Amém. Amém? E eu parecia que eu estava todo encardido perto deles. Eu tinha vergonha de estar perto deles. E quando o Gu começou, né, a tocar o violão ali, fazer vamos dizer assim, começar a entoar louvores ao Senhor, né? Cara, ele não começou nem a cantar. Ele, né, o ambiente foi tomado pela glória de Deus. Né, num apartamento, sem uma placa de igreja, sem nada ali escrito. O ambiente foi tomado de uma tal forma que eu comecei a ficar, tipo, sem voz e querer chorar. Mas, vamos dizer assim, eu não podia chorar. Eu ia ficar com vergonha daquilo. Meu, cheio de mulher bonita ali, os caras, por que eu vou chorar? Por que eu tô chorando? Meu, né, orgulho ali, sabe? Orgulho total ali, cara. E eu não consegui, cara. Eu desabei ao ponto deles pararem a célula ali de louvar e começar, né, pôr as mãos em mim, começar a clamar ao Senhor pela minha Eita vida. Deus. Sabe? Cara, vamos dizer assim, parecia que era um encontro marcado pra minha vida. E era. Né? E era com certeza, né? Aquilo ali já Porque estava escrito. tudo mudou. Acabou o Leandrinho, né? Acabou a minha vida ali, naquele momento. Eu entreguei a minha vida pro Senhor ali. Amém. Glória naquele a Deus. lugar. Então é um pouco, né, da minha conversão, logo ali. E incrível, né, quando acabou toda aquela atmosfera, chorei de aberta. Tá, esse período foi o que... Olha pra você ver como é que é as coisas, né? Você terminou um relacionamento, eu sei porque eu passei por isso lá atrás também. Deus permitiu que eu e hoje a minha esposa, na época a gente morava junto, então a gente quebrava aquele princípio, né, de ser casado e dava brecha pro inimigo. E o que o inimigo veio e fez? Deitou e rolou. Sim. A gente separou com uma menina de 2 meses. Ficamos durante 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses separados. Foi um momento muito difícil para mim, muito difícil para ela, como uma menina sozinha também, a 14 horas de distância da cidade da outra. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam. Porque eu falo assim, Deus ele une propósitos. Ele vai tratar primeiro as pessoas para depois unir elas, né? Ele não vai tratar ali, eu vou tratar o casal, não. Ele me tratou. Na verdade, nem tinha casal ainda, né? Não tinha, não era um negócio... Muita gente fala até assim, aconteceu há pouco tempo, a galera tá na alta aí, o caso lá do Thiago Negro e da Maíra. Não acompanhei. Eles não eram casados. Ele não era casado. Hoje ele é cristão e tal. E aí muita gente fala, mas o Thiago era como assim? Ele era casado e separou. E aí é onde ele foi explicar. Eu fui entender, né? Porque eu falei, o cara cristão também pensei, né? O cara cristão separou da mulher, já com menos de 1 mês já tá com outro. Mas assim, é aquele negócio da brecha. Ele morava com uma mulher durante 10 anos. Morava com uma mulher. Cara, não era casado. Não era casado. Tem muita gente hoje que mora junto. É simples, cara. É ali casar no cartório. Sim. Não precisa fazer festa estrondosa, aquele negócio todo. Não. Você precisa se acertar. Você precisa da fé, da publicidade ao ato do casamento. É seguir o princípio da aliança, né? E quem segue princípio colhe promessas. E a família é uma promessa do Senhor. Justamente. Mas é o princípio da aliança. Porque aí, ajuntamento não é casamento. Eu amo essa frase, eu já escutei. Ajuntamento não é casamento. Aí que Deus permitiu que isso tudo acontecesse. Cara, eu fui na depressão, cigarro, bebida, dormia à base de bebida. E assim, aí Deus permitiu que tudo acontecesse. Foi lá e me tratou, e tratou ela, e falou, agora sim. Agora eu posso. Vem cá vocês dois, agora vem cá. Agora vocês vão viver no altar do Senhor. E aí foi onde tudo aconteceu. Por que eu tô falando isso? Porque você falou que separou da namorada na época. Sim. Então, quando que você foi procurar o Senhor? No momento de fragilidade. No momento de deserto, né? E deserto é um lugar de crescimento, de procurar o Senhor. Nesse momento você foi lá e opa, não dá, tá pesado pra mim. Tá aqui, Senhor, eu te entrego o meu jugo. Eu não ia suportar, cara. E olha que incrível. E aí Deus pega e dá o dele pra você. A semente estava plantada, né? Sim, e aí já tava lá atrás, já tava sendo preparado. Todo o terreno tava sendo preparado.
Na verdade, vamos dizer assim, ninguém pega o Senhor de surpresa, né, cara? Ele, na verdade, ele tá escrevendo, vamos lá, né? Baseado na palavra de Deus, né? Os discípulos, nenhum é uma pessoa legal, né? Então, o Senhor foi construindo neles, né? A fé, né? Então, eu creio que eu estava num processo, eu já estava num processo. Porque Deus, vamos dizer assim, um dos maiores questionamentos em mim, entre eu e o Senhor, foi muito assim, ó. Porque eu conheci o Senhor de 21 para 22 anos, né? Inclusive até a idade que eu vim, né? Teve um encontro com o Senhor também. Então... O Vini tá aqui com a gente. Vini. Veio na benção. De escolta, e veio na escolta, né? Escolta. Amém. Chora, mas tá tudo. Seja bem-vindo aí, viu? Glória a Deus, tô zoando. Mas na verdade, um maior questionamento com o Senhor foi assim, cara, por que você se revelou só agora? Né? Eu não tinha tanto entendimento. Por quê? Porque você, né, me chamou só agora. Precisou ter sofrimento, tanto sofrimento. Mas, na verdade, a resposta dele, né, ele não sei se você, assim como você, ele não costuma dar, vamos dizer assim, satisfação pra gente. Foi depois de muito tempo que ele veio falar no meu coração. Ele falou, filho, eu preciso de pessoas que eu posso confiar, que sabem de coisas que tem autoridade para falar. Então, eu tenho autoridade para falar sobre bebida, eu venci o vício da bebida, eu tenho autoridade para falar do vício do cigarro, pornografia, prostituição. Cara, e é o seguinte... Tudo isso eu tenho autoridade porque eu já passei por isso. Sim. Ele permitiu, né? Ele não deixou. Ele permitiu, porque era o que eu queria, né? Permitiu até uma hora de, vamos dizer assim, ele ter estratégia de me... Né, de mim. Ó, minha esposa tem um livro, né? E... Legal, hein? Olha pra você ver qual que é o título. É preciso ressignificar. Subtítulo. Sua dor é o seu maior presente. O que você falou aí agora? Que você tem autoridade para falar na prostituição, na bebida, cigarro, em outras áreas. Sim. Por quê? Porque essa era a dor que você sentia. Sim. Hoje você passei, né? Exatamente. Deus vai te usar onde mais doeu em você. Justamente. Eu creio nisso. E tem usado já, né? Tem usado já. Muito. Então, assim, eu também vejo isso, cara, na minha vida, assim, de uma forma o tempo todo. Ó, esses dias, um colega meu da minha cidade lá, eu sou de Pirapora, Minas Gerais, né? E não tem mais contato pessoal, mas tem no Instagram. Hoje em dia a internet facilita muita coisa, se deixa próximo das pessoas, né? Sim. Parece que você tá ali do lado. Me mandou uma mensagem, um camarada que era meu amigo de boteco. Sim. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, cara, ora por mim. Eu tô vendo o que Deus fez na sua vida. Eu quero que ele faça na minha. Eu peguei e mostrei pra minha esposa. Olha isso aqui, irmão. Então, assim, mesmo de longe, cara, mesmo de longe, as pessoas veem, as pessoas leem Deus em você. Sim. É o reflexo da glória do Senhor, né? É assim, e por que ele vê isso? Porque ele andava comigo no boteco, ele andava comigo no meio da prostituição. Então, ele viu a diferença. Ele vê a diferença hoje. Sim. Entendeu? Isso é maravilhoso, né, cara? Porque louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, né? Deus. Por ter misericórdia de nos escolher, né? Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho incrível? O amor do Senhor em nós é o seguinte. Isso, né? São coisas que ele fala comigo, né? Filho, você teve tanta ousadia para fazer tantas coisas ruins. Agora imagina você, né? Vamos dizer assim, o Espírito atuando em você com ousadia, entendeu? Então são coisas, né, maravilhosas que o Senhor vai fazer através da gente. Deus escolhe os loucos para confundir o sábio. Isso aí eu amo essa frase. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu vejo isso próximo da gente, familiares. Esse cara, o Rafael mudou, cara, você tá doido? Rafael, eu conheço o Rafael, ele não mudou não. Mas o que acontece? Eu falo isso com minha esposa demais. A gente não pode duvidar de ninguém. Sabe por quê? Porque você não duvida da pessoa. Quando você duvida que a pessoa não mudou... Antigamente, eu era o tipo de cara que fazia assim. Sabe aquele... Vamos dar um exemplo aqui. Pedrinho Matador, que morreu agora há pouco tempo. Não sei se vocês viram aí. O cara que matou mais de 100 pessoas. O cara era matador. Você riu pra ele, ele matava. Pedrinho Matador. Depois você dá um Google, vocês vão ver. Pedrinho Matador morreu agora. Pedrinho Matador, ele foi batizado. Eu vi um negócio agora há pouco tempo que ele foi batizado e tal, aceitou Jesus.
Aí muita gente pode falar. Eu não sei, só Deus sabe. Sim. Mas muita gente pode falar. Esse cara matou 100 pessoas, esse cara vai pro inferno. Cara, mas ele aceitou Jesus lá e batizou. Não Davi sei. matou mais de 100, eu acredito. Sim. Davi matou 10 milhares. 10 milhares. Mas assim, onde eu tô querendo dizer é o seguinte. Quando a gente duvida que Pedrinho Matador aceitou Jesus, que pode mudar, a gente tá duvidando do Espírito Santo. Não tá duvidando dele, cara. Porque quem faz a obra não é ele. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem te mudou não foi você que mudou. Foi o Espírito Santo que mudou a sua vida. Quem me transformou, não foi eu, não foi minha força, não foi pela força do meu braço. Foi o Espírito Santo. Então, quando você duvida de alguém, da mudança de alguém, você está duvidando do Espírito Santo de Deus. Isso só pra gente corrigir, né? É dezenas de milhares. Davi dezenas matou. de milhares. Saul matou milhares. Isso. Mas Davi dezenas de milhares, né? E é incrível a gente tá falando nisso, né? De duvidar do que o Senhor pode fazer ou não pode, né? É porque Davi também carregava a morte dos soldados dele, né? Sim. Como ele estava à frente ali, justamente. ele que assinava, sabe? Além de ser assassino, foi, vamos dizer assim, e foi o homem segundo o coração do Senhor. De Deus. É. Depois disso tudo, ele tá lá em Hebreus 11. Justamente, heróis da fé. Então, assim, cara, mas ele traiu, mas ele... Cara, não quer saber. Mas você sabe uma das coisas que mais me choca, que eu já questionei o Senhor por isso também? Ele falou, cara, ele tinha um coração arrependido. Né? Ele né, quando o profeta Natan veio falar para ele, usou aquela sabedoria para falar para ele que a respeito de Betseba ali, né? Eu amo a história da vida. Eu amo também. Uma tatu dele? Tem ele. Golias aí. Que legal, bacana. Tinha percebido. Boa, tatu é da hora. E daí, vamos dizer, aquela história, ela me choca ali porque, vamos dizer assim, ele tinha dado sentença de morte para quem tinha feito aquela história que Natan tinha contado, né? Que tinha roubado a ovelhinha e tal, era a única dele. Sentença de morte. Ou seja, Natan falou para ele, né? Profeta Natan disse, cara, Davi, essa pessoa é você. Cara, ele se arrependeu amargamente, ele rasgou sua veste ali de rei e tal, vamos dizer assim, ele falou, cara, essa pessoa, como eu, tem que morrer mesmo, né? Só que o clamor do Davi é o seguinte, pai, faça qualquer coisa comigo, mas não me tire de mim a tua presença. E é uma das coisas, cara, não sei se você tem percebido na igreja hoje, os louvores é tudo assim, cara, eu só quero a tua presença. Cara, a presença do Senhor nas nossas vidas é a nossa proteção, é a nossa luz, né, que ilumina, né? Imagina uma sala toda escura, ele é a luz, né? Ele é tipo... É o caminho, a presença é o caminho, é a voz, né? A presença dele é a voz que nos guia, né? Em lugares que né, nos livra de coisas ruins. Então, a presença do Senhor na nossa vida é tudo que nós deveríamos valorizar. Que muitas das vezes é uma das coisas que vão dizer assim, se tem uma oração que eu faço muito, o Rafa, é essa, sabe? Eu falo assim, pai, por favor. É assim, né? Meu ministério tem o nome de One Prayer, que significa uma oração, mas uma oração pode mudar tudo, cara. Então a minha oração, pai, por favor, permita que eu valorize a sua presença, eu reverencie a tua presença, né? Por favor, não deixe que passe despercebido. Muitas pessoas chocam na vida porque ignoram a presença do Senhor, ignoram a presença dele que está em nós, né? A gente precisa, assim, né? Caminhar com ele, assim. Enquanto tá escovando os dentes, às vezes é corrido. Pai, não dá tempo nem de orar hoje, mas te amo, tá? Eu sei que se você não for comigo aqui hoje, meu dia tá corrido. Você tá vendo, assim, por favor, né? Fica comigo aqui naquela correria. Mas eu não deixo de entender que ele tá em mim. Eu não falo com ele segunda, terceira pessoa, não. Ele tá aqui dentro de mim, ele habita em mim. Eu só preciso comunicar com ele, né? Essa religiosidade tem que acabar. Né, de achar que vamos dizer assim, que o Senhor vai falar só se você trancar na porta do seu quarto. Ele já está presente, mas ele já habita dentro de você. Né, tipo, essa caminhada nossa doida da vida tem que caminhar sempre com o Senhor, senão a gente vai vacilar. Se eu não me engano, Mateus 6,6, né, que entra no quarto. Não é no quarto, não é na físico, não. Porque tem muita gente que acha que é um quarto, que tem que ser um quarto. Não tem nada a ver com Embora é bom isso. buscar o Senhor no quarto. O quarto é porque é local de intimidade. Justo. Então, assim, você precisa de intimidade com o Senhor, você e Ele. Falando ali, onde quer que você esteja. Você está dirigindo o carro, você fala. Está pilotando a moto, ele está falando com Deus. Você vai dormir. Você falando no início da oração que ele fez na mesa. Cara, a melhor coisa do mundo. Aqui em casa,
Eu tenho uma menininha, né, de 2 anos e 5 meses. E a gente coloca ela na mesa pra sentar com a gente, tal, prepara a mesa. E toda vez a gente ora. E ela repete, Papai Shell, obrigado pelo pãozinho, pelo bolinho, pela mamãe, papai, vovó, amém. Porque criança tem que ser rápido, ela já pede. Então assim, amém. Cara, assim, aqui, porque ela vê a gente falando, ela vê a gente fazendo. Tem que ter isso mesmo, tem que ter esse momento, tem que ter essa intimidade. Uma vez a minha pastora falou o seguinte, que o filho dela, quando era criança, bagunçava, era bem arteiro, né? E aí ela, o que ela fazia? Ô menino, se você não ficar tranquilinho aí, você não vai pra igreja hoje. Ah, que legal. Sabe por quê? Porque você tem que tirar aquilo que é bom da criança. Ela não tirava, ela só falava que ia tirar aquilo que é bom. Porque hoje em dia a gente vira e fala assim, ô menino, você tá bagunçando, eu vou tirar o videogame, eu vou tirar o celular. Aí nunca o fala chora. Igreja, né? Ninguém fala igreja. Mas a igreja é o melhor que há. Então fala, vou tirar a igreja. Não, mãe, eu quero ir pra igreja. Então você comporta, viu? E aí? Fala de igreja, vamos dizer assim, eu também, eu acho que eu falei com você a respeito disso, né? Eu amo a igreja do Senhor, então eu amo visitar a igreja, inclusive, né, a igreja matriz da Igreja Batista Lagoinha em Belo Horizonte. Quando eu realmente me batizei lá em Belo Horizonte, na Central, e eu te falo pela paixão que eu tenho na igreja, lá eu convivia na Bola de Neve, que lá tinha a galera do skate, e só que um dia eu orei ao Senhor, porque eu queria, e aí como eu aceitei Jesus na Central, eu congregava na Central. Né, me batizei na Central, fiz o CCM, né, Centro de Capacitação Ministerial. Depois eu fiz o curso de liderança, né, e fui ali, né, tinha uma escola muito legal lá. E só que o meu coração tava lá a minha desejo carnal, né, eu me lembro, era de ir lá pra Bola de Neve, tinha uns skatistas, tinha o jiu-jitsu também, tinha o Ministério do Jiu-Jitsu, do futebol, né? E então eu fiquei naquela indecisão e eu orava ao Senhor, só que o Senhor falava pra mim, filho, eu quero que você fique aqui. E a igreja batista era uma igreja mais tradicional, mais ali, né? Vamos dizer assim, galera mais bonitinho, tudo certinho, né? E lá não, lá tinha um mover do espírito, né? Muito grande ali na Bola de Neve, eu gostava. Então eu ia aos domingos de manhã na Bola de Neve, à noite eu ia na Central para não perder o culto, né? E no culto à noite de domingo, eu ia no culto Cristo Vivo, do pastor Vinícius Lusato, eu acho. Hoje ele é pastor lá em Orlando. Eu ia lá, porque era o culto Cristo Vivo, começava às 8h30 da noite. E o da Central acabava às 7h30 ali, que começava às 6h. Então eu já corria e ia pra Lagoinha. Né? Então, entende, né? Era apaixonado com a Bola de Neve, congregava na Central, porque o Senhor não deixava eu sair dali, mas eu não perdi o culto Cristo Vivo, né, da Lagoinha. Você estava na comunhão, eu queria estar na presença do Senhor. E eu não sabia ainda, naquela época, eu não sabia que a presença do Senhor... Na verdade, ele caminhava comigo, mas eu achava importante demais. Mas é aquela sede, aquela fome, sim, você fica na... eu estava faminto. Vamos dizer assim, isso não mudou de lá pra cá. Na verdade, hoje vamos dizer assim, você canalizou. Canalizei, agora você o equilíbrio. Então, o equilíbrio disso. Sou apaixonado. Uma das minhas, vamos dizer assim, um dos meus maiores desejos. O ano começou assim, né? Porque eu troquei de trabalho e o outro trabalho permitiu que eu viajava muito, mas ao viajar bastante, o que eu fazia? Encontrava outras comunidades para poder estar aliançado ali na semana, né? Você viajando é muito legal, você estar ali conhecendo. Muito, eu amava. Dava de quarta, a partir de quarta na viagem, eu já procurava, opa, onde eu vou estar hoje, qual é a igreja que eu vou, né? Lagoinha, Bola de Neve, eu visitei em dezenas mesmo, né? Durante 4 anos de viagem, né? Pelo Brasil, eu viajei bastante, né? Tanto conheci Itajaí, né? Lá na igreja do Mevana, em Santa Catarina. Conheci a Onda Dura, do Lipão, né? Uma igreja de jovem, né? Lá em Joinville, né? Conheci São José dos Campos, a igreja do pastor Calitos Paz, Lagoinha, em BH, na Central, também pastor Paulo Mazzoni. Fui na Bola de Neve, em São Paulo, né? Que é a matriz, né? Lá em São Paulo, né? E fui no Mato Grosso também, igreja Batista Lagoinha, bacana lá, tem amigos lá. Então, tipo... Todo lugar que eu viajava, eu iria pra igreja. Meu lifestyle não era ir pro shopping comer, coisa legal, não, era igreja. Leandro, você só vai à igreja? Eu amo a igreja, eu amo a igreja de verdade. Desde lá, desde esses 13 anos de conversão, é uma coisa que eu falo, cara, não existe cristão sem a igreja.
Não existe, esquece, não existe. Sem a comunidade. E a Bíblia fala sobre isso, né? Não deixemos de congregar. E tem muita gente que deixa... eu não vou ser cristão. Talvez você esteja assistindo a gente aí agora. Vendo assim, os caras meio doidos, todo tatuado. Mas é o seguinte, velho. Muita gente deixa de ir pra igreja, talvez... porque eu tenho tatuagem, vão me olhar diferente e tal. Não tem nada a ver. Na Lagoinha, semente não é assim não, né? Né, não. E assim, talvez você ache assim, cara, o pessoal lá é meio careta. Gente, é careta para as coisas do mundo, fumar, beber, essas coisas não participa da nossa vida realmente. Mas a gente resenha, a gente sai junto, a gente lancha, a gente passa a madrugada conversando, assiste filme, faz tudo aí, cara. É muito melhor, a vida com Deus é muito melhor do que a vida do mundo. Eu posso garantir, porque eu já passei pela vida do mundo e passei com força, não foi aquela passagem, foi assim, já conheci esses prazeres aí da carne e, cara... Não se compara, nada com a presença do Senhor. Eu tenho uma frase que eu falo assim, cara, a gente pode fazer tudo, Leandro. Pode tudo. Só não pode pecar. Exatamente. Pode fazer tudo. Fazer só tudo, não menos pecar. Isso. O que afasta você da santidade de Deus é o pecado. Né? E outro, o pecado nem é bom. Eu falo assim, não, o pecado é bom, fazer isso, tal coisa é legal. Mas ele te escraviza. Eu aprendi sobre isso, né? Quando eu fumava, eu falava, caramba, como eu gosto de fumar. Na verdade, eu não gostava de fumar. Aquilo lá foi um hábito ruim que eu criei e que me preenchia, né, de certa forma, mas na verdade estava me escravizando. Eu me recordo de uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Ele trazia meu coração. Você se lembra que você acordava às vezes ali? Acordava não, estava ali dormindo, você ia procurar um cigarro, você não tinha? E, tipo, meia-noite, cara, dorme, no outro dia você fuma, né? Mas ele fala assim, não, é como se o cigarro falasse, não vai dormir. Desce, vai lá no posto de gasolina perigoso, vai correr risco de vida pra você poder fumar, poder me ter. E eu fazia o quê? Eu obedecia. Né? Então, tudo que não consigo controlar, torna o meu Senhor. Né? Então, vamos dizer assim, por isso que a liberdade em Cristo é diferente, né? A gente pode fazer, só que a gente não quer mais. Leandro, você pode fumar? Posso fumar. Você quer? Não quero fazer mal a mim. Né? Leandro, você pode beber? Posso. Só que eu não quero fazer mal a mim. Né? Eu acho que, vamos dizer assim, a Bíblia fala, não vos embriagueis. Né? A gente pode beber. Só que, exemplo, eu não quis nunca mais beber, porque eu tinha encontrado algo que, vamos dizer assim, me supriu. Entendeu? Então eu podia beber, eu podia fumar, mas eu não queria mais. Aí, como que eu ia fazer algo que eu não queria? E aquela história, quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele vai tirando tudo, vai tirando isso tudo. Eu lembro que quando eu comecei a ir pra igreja, eu ainda bebia, né? E aí, o Espírito Santo foi me incomodando a ponto de... era algo assim que falava comigo. Cara, e se alguém precisar agora de você para uma oração, você vai ter autoridade? Você bebeu um copo de cerveja. Falei, realmente... Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava trabalhando e aí eu liguei pra minha esposa e falei assim, meu bem, sabe aquelas latinhas que tá lá na geladeira? Joga tudo no lixo. Legal. Ela foi e jogou tudo no lixo. Depois ela contou que começou a chorar porque ela já tava trabalhando com que eu parasse. Em oração, né? E... Né, amor? Foi isso? Sim, não adianta a gente falar, né? A gente tem que usar a arma correta, que é oração. Oração, né? Isso aí, oração, né? E aí, cara, assim, foi de Deus. Hoje eu não faço questão nenhuma, cara. Na verdade, assim, porque tudo tem um tempo certo, mas se eu pudesse não ter bebido desde o início, cara, quanta bobeira que eu fiz por conta de bebida, quanta loucura que eu fiz por conta de bebida. Mas, na verdade, você tem autoridade para falar a respeito disso, entendeu? Eu falo assim, o senhor, as cicatrizes que você tem, né, serve de provas, né? Olha aí, ó. Cara, Exatamente. Era o que eu ia falar uma hora, que está lá em 2 Coríntios 1:4. O consolo que o Espírito Santo te dá vai ser o mesmo consolo que você vai usar para as outras pessoas. Amém. Então, a história de bebida, a história de cigarro, vão aparecer pessoas com essa mesma história que ainda estão iniciando o processo e Deus vai mandar essas pessoas para vocês. Porque justamente o consolo que o Espírito Santo deu para vocês vai ser o consolo que vocês vão dar para as outras pessoas. E eu costumo falar sempre isso. O pessoal me pergunta e tal, eu falo assim, cara, não
tatuagem não é pecado. Qual que é a intenção do seu coração? Né? Você tem que ver muito disso. Bebida é pecado? Não, não é pecado, não. Mas, por exemplo, tatuagem, talvez para você o Espírito Santo te incomodou, que é pecado. E aí é pecado. Eu fiquei 10 anos sem tatuar por conta de obediência a Deus. Se o Espírito Santo te incomoda aqui, isso é normal, porque ele trabalha de uma maneira com um, trabalha com o outro. Justamente. Se tem pessoas que falam, não, cara, eu me incomodo, isso me incomoda, pra mim, tirando a parte de religiosidade, mas o Espírito Santo incomoda ele, que tatuagem é pecado. Então, irmão, é pecado, não faça. Mas talvez pra aquele ali não é, entendeu? O Espírito Santo não incomodou ele a esse ponto de falar que aquilo ali é pecado. Eu acredito que entra no assunto de ídolos, né? Tudo que toma o lugar do Senhor é pecado. Sim. Na verdade, vamos dizer assim, o Senhor, ele aceita tudo mesmo que existe um outro Deus além dele, né? Exatamente. E os ele deuses, não divide a glória dele com não ninguém. divide a glória. Então, os deuses da atualidade não é mais deuses de madeira, né? O Deus da atualidade é um relógio, o Deus da atualidade é uma tatuagem, os deuses dessa. Só que quando você ama a Deus antes de todas as coisas, tudo perde o sentido. Então, fazer uma tatuagem, legal, gostou? Legal, beleza. Você idolatra aquilo? Não, então não se torna mais pecado. Né? O grande problema é você colocar, né? Você, vamos dizer assim, ó, presta atenção. Faço de tudo pra tatuar. O que você fez? Eu vendi o meu carro ali pra me fazer tatuagem. Né? E quem consegue esquadrinhar o seu coração é o Espírito Santo. Né? Eu posso dizer, não, mas isso aí não é vaidade, não. É a intenção do coração, né, cara? Tudo é vaidade, né? O Salomão fala, tudo é vaidade. Sim, eu costumo falar isso também. Por exemplo, tem mulheres que não usam brinco por vaidade. Entendeu? Por então, vaidade. Assim, vamos dizer assim, olha que coisa tão simples. Fica bonita a mulher? Não, eu não posso. Eu tenho tanta vaidade disso. Vocês entrevistaram a Ruba Mara, né? Sim, sim. Eu conheço a Ruba, eu e a Ruba já trabalhamos junto. Eu amo a Ruba, é uma bênção, né? Um sinal de conversão é a Ruba Mara. Né? E não sei se ela chegou a comentar com vocês, mas várias vezes eu falei assim, né? Se ela tá assistindo depois, eu falo, Ruba, e ela tava no processo de conversão. Eu falei assim, Rubi, se Deus pedir a cor do seu cabelo? Ele não vai pedir isso, eu gosto do meu cabelo. Verdade, ela falou aqui no podcast sobre cabelo. Ela, cor do cabelo, ela falou, não, o Senhor não vai fazer isso. Ele sabe que eu gosto. E ela tá lá, cabelo preto, né? Eu falei, e esse dia pra trás, não esse dia não, acho que ano passado. O cabelo dela era vermelho. Era vermelho, muito forte, velho. E hoje isso é vermelho. Preto. E ela... Mas ela disse que o coração dela tava naquele cabelo. Amava mais o cabelo que o Senhor. Tira toda a identidade da pessoa, né, cara? Ele faz você achar que você é outra coisa. Num tempo lá na minha conversão, lá em Belo Horizonte, eu lembro do Senhor falar eu falei assim pro Senhor, meu pai, eu falei assim, pai, eu tô ficando firme, né, no Senhor, né? E um dia ele falou assim, filho, você ainda ama mais o teu cabelo do que a mim. Né? Vamos dizer assim, entende? Eu também gostava do meu cabelo. Chamando ali já, falando do lanche, que tá na hora do lanche, que você tá com fome. Falou. É mesmo? Calma. Aí, vamos dizer assim, presta atenção. Eu falei pra ele que eu tava bom, porque eu já não tava bebendo mais, eu já não tava indo pra balada mais, eu já não ficava com meninas mais, que pra mim é prostituição isso, ficar com mais de uma, né? Então eu já tava melhor do que ontem. Porque tem gente que escuta falar prostituição, acha que é se prostituir, se vender o seu corpo a preço. Não, gente. É você sair na balada, igual a galerinha faz aí, os adolescentes, jovens. Beija um, beija outro. Fica dorme com uma noite, dorme com outra noite. Isso é tudo prostituição. Isso é prostituição. Então, eu já não fazia mais isso. Mas ainda tinha muita coisa pra me consertar. O que era? A idolatria. Eu idolatrava meu cabelo. Eu tinha um piercing no supercílio, que era uma argola. E aquilo pra mim era um lifestyle meu. Então eu gostava daquilo. Então eu fui me despindo daquilo. Eu rapei a minha cabeça. Né? Joguei a vaidade fora. Fiz um voto, né? Que o jejum é de alimento, mas fiz um voto de não olhar no espelho por muito tempo. Sabe aqueles propósito bem agressivo, porque eu queria me matar mesmo. Eu não queria mais aquela versão do Leandrinho lá do passado. Até que num tempo da minha vida, meu sonho era ser conhecido como quem? Como Leandrinho da igreja. Eu era conhecido como Leandrinho do skate, Leandrinho de tal loja, Leandrinho da Chili Beans, Leandrinho da empresa X, porque, né? E o meu maior desejo era ser, quem é o Leandrinho? Cara, o Leandrinho da igreja, líder do jovem, da Semente de Vida,
né? Amém. Inclusive eu falei um pouco de, né, tava falando de igreja ali, Vamos entrar daqui a pouco. viajei muito em todas as igrejas, cara, mas eu amo a minha comunidade aqui, a Semente, porque sabe quando você volta pra casa, né, abraço dos amigos, dos irmãos ali, né, é uma paixão minha em voltar. Eu viajo bastante, eu gosto de muito congresso, né, que o Senhor me convida, né? Eu não quero ter espírito ativista, vai em tudo que tem, não. O Senhor me convida a ir em alguns lugares, né, bem, tipo, vamos dizer assim, bem pontuais. Igual retornar para a igreja, né, na sua congregação, dos seus amigos, é muito bom, né? É muito Queria bom ter estar em falado dele. comunhão, né? Justamente. Quer dar... Tinha uma música antiga que falava assim, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Essa é antiga, da época que eu ia para Essa a não é da minha igreja. época, não. Da época que eu ia para a igreja com meu avô, pastor Paulo Lopes Pinheiro, lá no Rio de Janeiro, na segunda igreja batista de Moça Bonita. Eu lembro que eu escutava essa música, era maravilhoso. Eu era um molequinho. Eu amo Rio de Janeiro, velho. É uma das praias que eu mais gosto de ir. Rio de Janeiro, eu gosto pra passear. Não, também. Eu acredito morar praia no também, Rio de Janeiro é Cabo Frio e Arraial. O resto, assim, não, é muito bom, mas fala o perigo do Rio de Janeiro, da capital. Eu não morei lá 16 anos da minha vida. Lá eu conheço a bola de neve da Barra. Da Barra. Eu não sei se tá lá ainda. Eu lembro uma vez que eu fui lá, tava desativada. Eu acho que eu não sei se mudou para outro lugar ali. Mas eu lembro que era ali na Barra ali. Eu só falo com vocês que esse bolo tá me chamando. E esse bolo tá cheirando. Esse bolo direto lá do Spa Dayana Terra. Bora. Então eu acho que a gente É pode isso aí. fazer um intervalo aqui pra gente. O papo tá bom. Mas o pessoal, bolinho da Dayana tá chamando a gente, hein? Fala aí, Bora amor. então, Rafa. A diretora tá chamando a atenção aí, porque a gente tem que se alimentar. Bora então. Queria agradecer a Dayana Terra, você, Marco Túlio. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês continuem sendo muito prósperos no negócio de vocês. Que essa alimentação que vocês fazem é top demais, gente. Esse bolo aqui. Eu conheço um pouco essa daqui é nutricionista, então ela vai saber falar bonitinho aí. Low carb, sem glúten. Lactose. O chocolate ali 100%, né? Cacau. Eita. Esse aí é aquele bolo que você Parece pode, bonito Castanha. mesmo. você pode comer sem medo de ser feliz. Boa. Esse é o bolo de pasta de Esse amendoim. aqui é o seguinte, você tem que cuidar do tempo do espírito. Você tem que cuidar do Amém. tempo Glória a do Deus Senhor. por isso. Aqui você pode comer à vontade. Deus tá falando no meu coração aqui, Aí, ó. né? Amém. Uma monção de conversão nesse Ai. lugar. Amém. Então, pessoal, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Valeu. Estamos de volta depois do intervalo. Ô, gente, a gente tem que começar a gravar os intervalos, hein? Porque a gente conversa demais, gente. É bom demais. Se conhece mais, né? Glória a Deus, né? Vai ficando mais íntimo, né? É verdade. Depois de um lanche maravilhoso, esse bolo delicioso aí da Dayana Terra. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por servir tão bem nossos convidados. Leandro, depois desse lanche aí e tal, todo mundo de barriga cheia. Maravilhoso o bolo, hein? A gente bateu um papo ali e você chegou na parte da igreja. Sim. Da igreja que você serve, tal, que você ama estar ali. E quando a gente estava fora das câmeras, você tinha falado comigo lá no início de ser líder, né? Eu já sei, já conheço o trabalho, mas você é líder do Ministério de Jovens, não é isso? Sim, sim. Chamado One Prayer. Fala um pouquinho desse ministério aí, como é que funciona, Não, legal, qual que é né? a visão. O Ministério One Prayer, na verdade, ele é o Ministério da Semente de Vida, né? Ao qual eu faço parte da liderança. Mas ele também tem um propósito, né, de sair da caixa, né? Das quatro paredes ali. Inclusive, em novembro de 2022, nós fizemos a conferência, né? No intuito ali de unir, né, as comunidades da Igreja de Passos, né? Porque a Bíblia, quando ela cita a respeito de igreja, ela sempre cita a igreja de Corintos, igreja de Éfeso, né? Então, nunca intitulando uma denominação, né? Então, a palavra que eu carrego no meu coração é realmente assim, de entender que quando eu vou em uma comunidade, né, que vamos dizer assim, a comunidade X, ali eu tenho a liberdade de adorar o Senhor junto com os meus irmãos, eu não tenho vergonha, né? Então, eu carrego essa palavra, eu carrego isso no meu coração bem forte. Já compartilhei com a minha liderança sobre isso. E isso não é de mim, é do Senhor, né? Então, eu faço parte hoje da liderança dos jovens da Semente de Vida. E a gente colocou ali o nome, One Prayer,
né? Isso é para conectar com a galera, né? Um nome, mas é um nome bem forte, né? Que significa uma oração, né? E eu recebi uma palavra do Senhor para mim poder criar uma plataforma, uma rede social, igual a gente já tem no YouTube também, né? Nós seguimos ali bem com o pé no chão, nós não temos nada de... uma das coisas que meu pastor ministrou no meu coração, que ele tinha medo muito do ativismo, e realmente é algo assim que a gente tem que tomar cuidado, né? No ano, como eu estava dizendo, nós trouxemos a banda Central 3, né, da Igreja Missionária de Ribeirão Preto, juntamente com o PPR, pastor Pedro Paulo Rosa, né, de lá. E as pessoas hoje ficam perguntando, né, cara, vai ter outro evento, né? Vamos dizer assim, eu gostaria muito que tivesse outro evento, eu quero muito que tenha, mas eu não vivo a partir das expectativas dos outros, né? Eu vivo a partir da expectativa celestial. Se o Senhor colocar no meu coração, né, que eu devo fazer, que eu vou fazer, eu vou ouvir a voz, né, do Senhor, claro que vou trazer a liderança da minha igreja, né? Então, né, respondendo a sua pergunta, eu sou líder de jovens da Igreja Semente de Vida, né, ao qual o nome do título ali dos jovens é One Prayer, One né? Prayer. E a intenção, né, com One Prayer também é isso, a gente instruir a oração, né? A oração tem poder de mudar tudo, né? Então, além da gente, né, ali reunir aos sábados às 19h30 na igreja, a gente também tem várias atividades nas ruas, né, nas casas, né, como eu disse, a gente fez a conferência, a unidade, nós fizemos no auditório de um colégio católico, né, no auditório do SIC, onde a gente estava ali com 450 jovens reunidos, né, não somente jovens, mas pessoas também, tinha muitos adultos ali, né, e vieram pessoas de outras cidades também, né, tá com a gente. Então a intenção realmente é de fazer que a igreja do Senhor seja unida, né? É um propósito que eu tenho, de que cada vez mais nós entendemos que nós somos um com o Senhor e que nós não somos concorrentes. Amém. Né? Queremos que eu creio que o Senhor já quebrou toda a maldição lançada sobre espírito de concorrência, né? Na verdade, somos todos cooperadores do reino do Senhor. A obra é dele. Nós somos, né? Existe só um rei e nós somos súditos desse rei, né? Então, acho que fica aí clara a resposta, né, do One Prayer. E você está quanto tempo lá na frente do ministério? Na Semente de Vida, eu congrego há 4 anos e eu tenho 1 ano, agora 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses aí de Ministério de Jovens, né? Bem recente. E qual tem sido aí a maior dificuldade? Porque a gente sabe que mexer com essa molecada aí, com esse jovem aí, não é fácil, não. Meu, eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, pelo ministério, que se perguntasse se eu enxergo alguma dificuldade real, né, eu não enxergo, né, porque aquele fato assim, ó, existe desafios, né, desafios sim, né, a gente, vamos dizer assim, fazer que as pessoas sejam assim, realmente, tipo, que tenham devoção pelo evangelho e não por nós, né? As pessoas se conectam com Jesus através da gente, mas nós somos falhos, nós temos as nossas limitações. Então, uma das maiores dificuldades é isso, que eles entendam que eles têm que, né, que viver tudo isso, né, e amar a Cristo, que Ele sim vai nos alimentar de uma forma, e nos nutrir, né? Eu posso até alimentar, mas eu não vou conseguir nutrir. E o Senhor nutre. Né? Então, é isso, né? Entender que eles amam mais a Cristo do que a gente que está ali na frente do ministério, e, né, amar a coisa e né, vamos dizer assim, nós não podemos amar o movimento, nós temos que amar a Cristo, Ele vai sustentar a nossa fé. Então eu acredito que o desafio é isso, instruir eles não a amar ali a plataforma que cresce, amar ali né, o evento, né, amar o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Então é amar a causa, né? Amar por quem que nós estamos fazendo isso? Por ele, né? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Então é isso que é o maior desafio, que eles entendam. Não ama a camiseta, não ama o boné, né? É tudo muito legal para se conectar, ter uma identidade. Então esse é o desafio, de mostrar para eles que nós amamos o Senhor. E o Senhor permite que nós, né, fazemos essas coisas, nos reunimos adorando Ele,
né? Então, essa é vamos dizer assim, eu gosto de estar sempre fazendo, mas porque ele já fez por mim, né? Eu quero continuar amando ele e demonstrando para ele. Não que eu necessite isso, mas a minha paixão é fazer as obras dele conhecidas. Amém? E o Leandro pai, o Leandro marido. Esse é um desafio. Esse é um desafio muito grande, né? Vamos dizer assim, a minha esposa, Priscila, eu não sei se a gente comentou um pouco, mas é recente a conversão dela. Acho que tem aí mais ou menos uns 2 ou 3 anos. E vamos dizer assim, eu já tinha dado um tiro muito grande, né? Na minha história cristã. Eu costumo dizer assim, que foi como um foguete, né? Eu fui e não olhei para trás nunca mais, né? Do meu passado. Eu saí correndo daquela vida, né? Eu saí correndo e vamos dizer assim, eu não quero voltar nunca mais. E nessa história, não que eu deixei a minha esposa para trás, ela não queria viver o mesmo estilo de vida que eu. Mas eu falava assim, para que eu me torne uma pessoa, como que era que eu falava? A Priscila era mais crente do que eu, né? Se eu fosse bom quanto a Priscila, né, eu já estava feliz, né? E na verdade não tem que ser bom, né? Tem que nascer de novo, né? Então eu achava que sempre assim, que eu era o pior. Então eu buscava a Deus. E a minha esposa, por ser uma pessoa muito boa, muito generosa, muito bondosa, eu achava que eu que estava no prejuízo, eu que tinha que correr atrás para ser uma pessoa melhor. E na verdade, vamos dizer assim, como eu disse, não adianta ser bom, tem que nascer de novo, né? Eu costumo dizer, né? O inferno tá cheio de gente bonzinho. Nós temos que ser justo, né? Se eu não tá preocupado se eu sou legal, se eu não sou, eu tenho que ser justo, eu tenho que andar pautado na palavra, né? Então, eu tive ali um relacionamento com a Priscila, como eu disse, eu fui embora. E quando ela se converteu, eu já tinha meu estilo de vida cristão. Então, em relação ao pastor Carlos, pastor Anil, né, pastor Leonardo também, pastor Thalita, quando eu comecei a caminhar com eles me instruíram que eu tinha que, né, de voltar, ir lá e socorrer a minha esposa, entendeu? E aqui, tipo, ela meio assim, como assim, não tem como eu voltar, né, cara? Eu tô nível espiritual, né? Já tinha N experiências espirituais, né? Com o Senhor, mas aquilo, vamos dizer assim, me deu uma certa, vamos dizer assim, humildade. Eu tenho que voltar, né? Entender que ela teria que batizar um dia, teria que, né, aprender os fundamentos da fé, né? Até inclusive, né, até hoje ela, por conta da tecnologia, vê a Bíblia no celular, vê num tablet, no computador, ela tem dificuldade de abrir a Bíblia nos lugares, né? Correto. Isso é culpa da tecnologia. Culpa da tecnologia. Mas eu não conheci isso. Há 3 anos atrás não tinha. Apesar de eu sempre fui um cara muito gostar de tecnologia, mas eu gostava ali. Então hoje. Eu também sou mais arcaico, eu gosto de andar com a Bíblia. Eu gosto da Bíblia, né? Eu vou dizer, eu tô com a minha Bíblia aqui, né? Assim, mas eu tenho ela no telefone. Não, eu tenho também, mas eu gosto de culto, eu tô com a minha Bíblia. Isso, eu também. Eu sou apaixonado com a Bíblia, né? Na verdade, meus amigos... Eu tenho muitas Bíblias em casa e meus amigos até ficam querendo pegar as minhas Bíblias. Ali é a minha coleção, não tem conversa com a minha mão, né? Ah, mas Deus vai, não importa, velho. Eu amo a palavra de Deus e eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu abençoo algum ministério pra me comprar, que eu acho bonito. Então, né? Então, eu tive uma transformação de ter que buscar a Priscila ali. Estou nesse caminho até hoje, né? Né? Eu e ela caminhando junto. Mas louvado seja Deus, né? Foi algo, pra minha vida, um dos maiores milagres da minha vida foi ver a conversão da minha esposa. Então nós caminhamos junto hoje. Hoje a Priscila tem um ministério na igreja também, que é um ministério infantil. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, pastor Nilva também, né? Que dá todo suporte pra gente, né? Que nos ajuda, né? A caminhar por isso, com esse propósito. E os meus filhos também, louvado seja Deus, caminham com a gente ali, né? Sempre na igreja. E eu até brinco assim, na igreja eu não fico chamando muita atenção dos meus filhos, porque são crianças, né? Eu sei que eles estão na atmosfera ali já, entendendo o que é uma oração, uma devoção ao Senhor, adorando ao Senhor. Os meus filhos, eles já me imitam quando eu estou adorando a Deus. Os meus filhos me pegam no meu quarto de oração, né? Eu sempre falei para eles, filho, quando o papai estiver aqui, você pode entrar. Uma vez eu já falei, não entra.
quando eu estiver aqui no escritório orando, que lá eu tenho um quarto de oração em casa. Mas por esse tempo, o seu filho, ele é o filho, ele pode entrar. Então hoje ele já, né, diversas vezes já abriu a porta do quarto, eu estava ali ajoelhado orando, entendeu? Então eu tenho uma intimidade com o Senhor. Nós temos culto na nossa casa também, né, que eu já... Culto do né, lar. é o culto do lar, né, que é a cultura da mesa, que nós falamos lá, né? Muita gente trata como célula, mas nós é a cultura da vocês mesa. têm, É uma cultura da mesa. É uma célula. Isso, toda Tá. segunda-feira, 19... Não, achei que era o culto da família, aquele culto Não, você e a sua família. só, na entendi. verdade, nós fazemos oração assim, juntos, assim, sempre na saída. Né? Nós temos esse, vamos dizer assim, esse culto do lar entre nós também. Mas é uma coisa que eu preciso praticar mais, te confesso. Mas a gente já tem um culto no lar ali, onde meus filhos entendem que é... Tem a célula na sua casa. Sim, sim. Lá nós falamos cultura da mesa. Cultura da mesa. É um pequeno agrupamento de pessoas que se reúnem para adorar o Senhor. Justamente, é isso. Então, só muda o nome ali, né? Mas é uma visão que a gente carrega do Mevan, né? De Santa Catarina, a igreja que nós somos aliançada. Então, eu creio sim, cara, que eu tô aprendendo dia após dia, né? A caminhar com o Senhor, junto com a minha família unida. Amém. Né? Por essa dificuldade que eu me converti primeiro, e eu achava assim que, cara, uma hora a Priscila ia converter, ia chegar no mesmo nível espiritual que eu. E eu creio que hoje nós somos assim, aprendemos muito um com o outro. Já, sabe? Glória a Deus por isso. E o que o Leandro de hoje falaria pro Leandro de ontem? De ontem, né? De ontem. De ontem. Leandro não convertido. Leandro lá de BH. O Leandro de hoje falaria pro Leandro de BH. Se encontrasse ele. Eu iria falar para ele assim, né? Para de perder tempo na sua vida, né? Busque o que é realmente importante, né? E busque, vamos dizer assim, sem olhar para trás, né? Sem olhar para trás. É isso que eu tenho feito e é isso que eu gostaria de falar para ele, né? Eu não tenho mais traço com o meu passado, não tenho mais amizade com o meu passado. E tudo que entra para confrontar, né, o que eu creio que é a palavra de Deus, eu descarto muito rápido. Te dar um exemplo bobo, assim, quando eu começo a fazer um esporte, que eu gosto muito dele, e é legal o esporte e tal, mas eu percebo que está indo de encontro ao meu propósito na terra, como um discípulo do Senhor, eu corto na raiz. Né? Eu não tenho amizade com coisas que me afastam de Deus. Eu não tenho amizade com coisas, com pessoas que vão me afastar do propósito. Isso é uma das maiores seriedades, né? Porque a distração é uma das maiores preocupações hoje pro cristianismo. Distrações boas, né? Hoje a televisão é legal, muito legal, mas pode te roubar da presença do Senhor. Tá aí uma coisa que eu não vejo aqui em casa, televisão. É mesmo? A gente não assiste televisão aqui. Aliás, o Globo é proibido. Cara, a gente não assiste também. A gente não tem televisão aberta em casa. Não tem nada que agrega mais. Nós não temos televisão aberta em casa. Tá muito difícil. Então hoje facilitou. Tem o YouTube que você consegue pesquisar o conteúdo que você quer, né? Para crescimento, para conhecimento. Eu gosto de um filminho, filmezinho, Netflix e tal. Isso, é bom demais, né? Assistir. Eu também tenho Netflix, mas também não tem tempo pra assistir. Mas eu também eu acho que eu fico. Mais a correria, né? Mas eu gosto de ter meu lazer também, né? O Senhor me ensina muito esse ano, que me instrui ao descanso, entendeu? Jesus, ele descansou. E descansar é um mandamento. Se não fosse tão sério, o Senhor não colocaria como mandamento. Né? Então eu descanso bastante. Eu sou um cara que me curto muito. Eu amo a solitude, né? Para ficar comigo mesmo e dar lazer para mim mesmo, entendeu? Eu tenho isso comigo, que eu amo isso, entendeu? Uma das coisas assim que eu priorizo também. Isso aí, amém. Então é isso, galera. Estamos chegando ao final. Mas fala aí o que você achou aí da experiência de estar aqui com a gente no podcast. Eu vamos dizer assim, né? A experiência, ela, vamos dizer assim, eu não tenho costume com isso, né? Mas eu acredito que eu tô adaptando. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer demais vocês, né? Vamos dizer assim, me dar essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito honrado mesmo. Né? Com muito a gente fala temor no meu coração. A gente, quando tem um nome soprado ali nos nossos ouvidos ali, a gente coloca ali o nome em oração, né, amor? Pra ver se realmente aquilo ali que Deus quer, se é aquela pessoa que é pra trazer. E aí Deus confirmou, e aí a gente falou, vamos trazer ele aqui, pra ele dar o testemunho dele, pra ele... Que talvez
igual você falou, o pessoal ali da sua comunidade, da sua igreja, conhece o testemunho, mas muita gente não conhece, né? Sim, verdade. E através desse podcast, eu creio que muita gente vai conhecer, que muita gente vai querer saber que Deus é esse que você serve. Amém. Glória E a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus Amém. abençoe sua família. Amém. Louvado seja Deus por isso. Continua firme aí nesse propósito que até Jesus voltar, a gente continua firme, eu creio nisso. Glória a Deus, é isso aí. E é isso aí, pessoal. Estamos terminando mais um podcast. Se você gostou, se não gostou também, vai. Compartilha aí, deixa um joinha pra gente. Tem como não gostar, não, né? Manda um aviãozinho. Partilha com a galera. Para aquele vizinho que não conhece a Jesus, pro parente também, pode mandar para todo mundo, pro chefe, vai mandando. Quem o Espírito Santo tocar no seu coração, você envia esse aviãozinho aí. Deixa um joinha, comenta pra gente conhecer, que a gente com certeza responde lá. Segue a gente lá no Instagram também, na Mesa Podcast. E que Deus abençoe sua família também, que Deus abençoe a sua vida. É isso aí, tamo junto. Deus abençoe. Glória a Deus, Rafa. Valeu. Amém.